Olá, agora são 7h12 pelo horário de Brasília. Nós voltamos a falar sobre a queda do avião da companhia Voa e Passe esta tarde em cima de um condomínio de casas da cidade de Vinhedo, em São Paulo. A Voa e Passe informou que o avião saiu de Cascavel, no Paraná, às 11h46 da manhã, com destino a Guarulhos, com 57 passageiros e 4 tripulantes, ou seja, com 61 pessoas a bordo, e não com 62 pessoas, como foi informado mais cedo. Portanto, eram 61 pessoas a bordo, ninguém sobreviveu. Essa aeronave foi construída em 2010 e a documentação dela estava toda em dia. Todos os tripulantes estavam devidamente licenciados, com as habilitações válidas. A Força Aérea Brasileira informou que o voo ocorreu dentro da normalidade até às 13h20. Mas a partir das 13h21, o avião não respondeu mais às chamadas do controle de aproximação de São Paulo. E também não declarou emergência ou reportou estar passando por alguma condição meteorológica adversa. A perda de contato com o radar em São Paulo foi no minuto seguinte, às 13h22. Ou seja, o avião caiu cerca de meia hora antes de chegar ao destino final em Guarulhos. Algumas hipóteses sobre o que teria acontecido foram levantadas ao longo do dia. Há relatos de que, na hora do percurso, havia formação forte de chuva de gelo, de granizo, que poderia ter se acumulado nas asas do avião. Quando há formação de gelo nas asas do avião, são acionados os dispositivos para dissipar esse gelo. O que se sabe é que as informações meteorológicas estão sempre disponíveis para o planejamento do voo, ou seja, o piloto, em tese, saberia das condições meteorológicas que ele ia enfrentar, né? Essas imagens que você está vendo são imagens do momento, logo depois do acidente, feita por moradores desse condomínio da região, ali onde o avião caiu, na cidade de Vinhedo. Os gravadores de bordo, as caixas pretas que ficam no avião, já foram encontrados e recolhidos, estão sendo levados para Brasília. O Brasil tem um laboratório de análise de dados de caixa preta. O fogo no local do acidente que você via aí há pouco já foi combatido. O trabalho agora, que é feito nesse momento, é o trabalho de resgate e identificação dos corpos, a retirada dos destroços dessa área e de, claro, investigação para tentar descobrir o que causou esse acidente. Ninguém que estava em solo, em terra, foi atingido pelos destroços, ou seja, não há vítimas em terra. A ANAC deu uma entrevista coletiva. O repórter Vladimir Neto acompanhou, ele fala agora com a gente ao vivo. Boa noite, Vladimir. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. O chefe do CENIPA, o brigadeiro do ar Marcelo Moreno, recebeu a imprensa e passou as últimas informações disponíveis. Segundo o brigadeiro, nesse primeiro momento, o Centro de Investigações da FAB vai investigar o local do acidente e as informações dos gravadores de voz e dados da aeronave, como a caixa preta, que, como você informou, já foram encontrados e estão com os investigadores. Eles vão ser trazidos aqui para o CENIPA, em Brasília, aqui atrás de mim, onde vão ser periciados e, assim, ajudar a esclarecer o que houve. O brigadeiro Marcelo Moreno, por exemplo, disse que o piloto não declarou emergência durante o acidente. E o chefe do CENIPA foi perguntado sobre a possibilidade de as condições meteorológicas ou a formação de gelo a certa altitude na região tenham influenciado o acidente. Mas ele não confirmou isso. Segundo o brigadeiro Moreno, isso será analisado e ele prefere responder depois do avanço das investigações. A todo momento, aliás, os participantes da entrevista frisavam que essas são informações iniciais, que serão confirmadas com as investigações dos próximos dias, com cuidado. Segundo o representante da ANAC na entrevista, a aeronave tinha equipamentos para evitar a formação de gelo e até para eliminar o gelo da aeronave se fosse necessário. Mas, segundo eles, por isso que não dá para afirmar agora se isso foi decisivo para essa ocorrência. Eles lembraram também que o piloto não relatou condições meteorológicas adversas. A aeronáutica informou, por fim, que a salva-aero foi acionado às 13h26 da tarde e encontrou a aeronave acidentada dentro de um condomínio. A Polícia Federal também abriu um inquérito para investigar as causas do acidente. A PF informou inicialmente que 10 peritos criminais federais, especializados em acidentes aeronáuticos, identificação de vítimas de desastres e atendimentos a locais de crime de grande complexidade, serão enviados de Brasília para Vinhedo.
A prioridade nesse momento é a identificação das vítimas do desastre e vai ser realizado em conjunto pelas forças de segurança estaduais e federal, seguindo um protocolo internacional de casos como esse. Mas a equipe de peritos da PF também vai fazer registro dos vestígios no local com equipamentos 3D e imagens de drone. Renata. Obrigada pelas informações, Vladimir. E claro, a cobertura completa você terá no Jornal Nacional. Começa às 8h30, hora de Brasília. Até já. Gente, ó o avião caindo, gente, ó o avião caindo. Ó o avião caindo. Caiu. Tá, piga. Caiu. Meu Deus do céu, caiu um avião no meu vizinho! Sexta-feira, 9 de agosto. Hoje, excepcionalmente, não vamos exibir a novela no Rancho Fundo por causa da cobertura de uma tragédia. Passava de 1h da tarde quando os moradores de um condomínio de Vinhedo, a 80 quilômetros da capital, flagraram a queda de um avião com 61 pessoas a bordo, 57 passageiros e 4 tripulantes. Ninguém sobreviveu. Desde julho de 2007, quando a queda de um Airbus da TAM em Congonhas matou 187 pessoas, o estado de São Paulo não sofria com um acidente aéreo com tantas mortes. O avião que caiu hoje era um ATR da Voipaz Linhas Aéreas. Pelas imagens feitas pelos moradores do condomínio Recanto Florido, o avião perdeu sustentação, rodopiou e caiu de barriga, ao lado de uma das casas. As imagens são impressionantes. O SP2 de hoje vai trazer todos os detalhes do acidente. Vamos então falar com as nossas equipes ao vivo, espalhadas por vários pontos do estado, para trazer aí a cobertura completa dessa tragédia. Começamos com o Felipe Guedes, que está em Vinhedo, no local da queda, e o Giba Bergamin, que está no aeroporto de Guarulhos, que seria o destino da aeronave. Vou começar com o Felipe. Felipe, qual é a situação aí por aí agora? Bonier, a gente fala ao vivo da frente do condomínio Recanto Florido, onde esse avião caiu. Movimentação muito grande das equipes de segurança e de todos os envolvidos nesse trabalho aqui agora de resgate, de perícia. É um condomínio que fica numa rua estreita, então a movimentação aqui está muito complicada e a chuva deixa tudo isso ainda mais complicado. Esse ônibus da Polícia Civil está manobrando aqui. Agora há pouco entrou uma carreta do Corpo de Bombeiros aqui no condomínio e ela vai servir de posto de comando avançado. Então vai ter um posto aqui no condomínio, onde essas equipes vão ter ali uma base de apoio, e vai ter um outro posto também na base, no quartel do Corpo de Bombeiros aqui de Vinhedo. Ali atrás, eu não sei se a gente consegue ver, tem um clarão. Logo depois da entrada do condomínio. Foi ali naquele ponto que o avião caiu. E é lá que se concentra o trabalho das equipes. Agora das equipes do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, e também da Polícia Científica, tanto da Polícia Federal quanto da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Elas estão trabalhando, fazendo a perícia. Essa perícia acontece ao mesmo tempo em que os corpos vão sendo retirados dos escombros. Essa movimentação toda que vocês estão vendo aqui atrás são jornalistas que estão aguardando uma entrevista coletiva com o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Ele está lá no local do acidente e depois deve vir aqui trazer outras informações desse trabalho, que as autoridades já disseram que é um trabalho complexo, que deve levar dias, porque então começou esse trabalho aqui de recuperação ali de tudo que foi, tudo que ficou destruído, né? O CENIPA ele vai recolher todos esses fragmentos da aeronave para tentar identificar a causa do acidente e, ao mesmo tempo, o trabalho de identificação e de recolhimento dos corpos. Inclusive, esses corpos vão ser levados para o IML de São Paulo, da capital, porque lá tem uma estrutura mais adequada, segundo o secretário de Segurança do Estado, para fazer a identificação das vítimas. Lá tem serviço de radiologia, de antropologia, odontologia legal, então todos esses corpos vão ser levados para lá. Por isso, há algumas horas chegaram 5 carros do IML para fazer esse transporte dos corpos, mas esse transporte ainda não começou. A movimentação aqui na entrada do condomínio ela é muito grande. Os moradores
moradores estão até com dificuldade de circular dentro do condomínio, todo mundo muito traumatizado, claro, com o que aconteceu hoje à tarde. E eles contam que eles já estão acostumados, de certa forma, a verem aviões passando baixo por aqui, porque a gente está na rota do aeroporto de Viracopos. O aeroporto fica a 13 quilômetros daqui, então eles estão acostumados a ver esses aviões na rota de aproximação. Mas hoje, claro, a imagem do avião rodando já mostrou que alguma coisa errada tinha ali e logo depois o avião caiu. É por isso que toda essa movimentação agora foi criada desde que o acidente aconteceu. Então, esses moradores, eles estão com dificuldade também de sair aqui, mas criaram ali uma base para atender e ajudar as equipes de resgate que estão trabalhando aqui desde a hora do acidente. Esse avião saiu às 11h46 da manhã de Cascavel, no Paraná, ia para o aeroporto de Guarulhos, mas aqui na região de Vinhedo acabou caindo aqui no condomínio Recanto Florido. A gente está com o Giba Bergamin no aeroporto de Guarulhos, onde uma base foi montada para atender os familiares das vítimas. Giba. Boa noite, Guedes. Boa noite a todos nessa sexta-feira terrível. As informações que nós temos aqui é que alguns familiares vieram para cá, muito provavelmente familiares que vivem aqui em São Paulo, e iriam recepcionar essas pessoas, esses passageiros que estavam neste voo que caiu lá em Vinhedo, de onde o Felipe estava falando agora há pouco. Recebemos a informação agora de que os poucos familiares que vieram aqui já foram embora. Eles estavam aqui para receber orientações, informações dos gestores da companhia aérea Voa e Paz e também o acolhimento psicológico. Um psicólogo foi escalado pela companhia aérea para garantir esse acolhimento para essas pessoas que, infelizmente, perderam os seus familiares nessa tragédia. Essa sala fica bem aqui pertinho de onde nós falamos. A movimentação foi bem pouco aqui, tinha alguns policiais aqui, os seguranças na frente dessa sala e os familiares que chegavam já eram encaminhados para lá. E, claro, muito difícil abordar esses familiares nesse momento, eles estavam, não preciso nem dizer, consternados, uma situação bastante difícil para qualquer abordagem nossa de reportagem aqui. E mais cedo, a gente esteve lá no guichê, no check-in da companhia aérea. Naquele momento em que nós estivemos, havia informação de que 2 voos haviam sido cancelados, um deles para o interior de São Paulo e um deles para Caxias do Sul, no sul do país. Mas as informações que nós recebemos aqui da própria Gru Airport, que é a administradora do Aeroporto Internacional de Guarulhos, é a seguinte, que os voos seguem normais, a companhia aérea não deu nenhuma informação de cancelamento ou de adiamentos dos voos que estavam previstos. Voos esses em que são usadas essas aeronaves desse modelo que caiu lá em Vinhedo. A Gru Airport também informou para a gente que há um trabalho da própria empresa responsável aqui pelo aeroporto, reunindo informações da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, Polícia Militar de São Paulo, Polícia Federal, enfim, as instituições todas envolvidas com a aviação, as próprias companhias aéreas, para compartilhar informações a respeito do acidente e também de como ficariam os voos aqui durante a tarde. Como eu disse, não teve nenhuma alteração, o movimento aqui no aeroporto ele segue normal, apesar de, claro, os comentários das pessoas que estão por aqui estão, obviamente, comentando essa tragédia que houve hoje. Como eu disse, os familiares que aqui vieram já, depois de serem acolhidos, saíram daqui, foram para suas casas, enfim, foram correr atrás das informações, das documentações e nós seguimos aqui, inclusive para acompanhar se vai haver algum pronunciamento de algum porta-voz da companhia aérea para falar sobre acidente, sobre essa tragédia de hoje. Eu volto com você. Pois é, Giba, você falou uma coisa importante. Primeiro que o ATR é um tipo de avião realmente muito utilizado na aviação regional no Brasil todo. E segundo, que é evidente que as pessoas que estão aí no aeroporto esperando um avião para embarcar ou esperando pessoas desembarcarem, a angústia é muito grande, especialmente aqui em São Paulo, Giba, porque, infelizmente, o estado de São Paulo já experimentou essa angústia toda, esse sofrimento todo, outras vezes, de maneira muito trágica. Em 96, nós tivemos um acidente horrível. Todos morreram também quando um avião Fokker 100 da TAM caiu lá no Jabaquara. 99 pessoas morreram. E depois tivemos um outro acidente terrível, que é o acidente que mais matou pessoas no Brasil, que foi o acidente de 2007,
é o Airbus da TAM, que caiu aqui em Congonhas. Então você veja que dos grandes acidentes, os mais trágicos acidentes do Brasil, 2 deles caíram em São Paulo. Então a angústia de quem precisa usar o avião, e a grande maioria das pessoas hoje precisa usar avião, fica muito angustiada quando tem um acidente, mais uma vez, muito grande. Bom, o Felipe Guedes está lá. O governador está falando agora, vamos ouvir. Passageiros e 4 tripulantes, eram 61 pessoas a bordo. Nesse momento, está se iniciando os trabalhos de resgate. Há necessidade também de fazer todo o trabalho de perícia. Então, as caixas pretas foram resgatadas pelo CENIPA. A gente está agora de posse da lista de passageiros das companhias aéreas. Com essa lista de passageiros, a gente está vendo quem tinha os números de telefone para a gente entrar em contato. Nós temos companhias aéreas que estão disponibilizando traslado de Cascavel para São Paulo. Os corpos serão deslocados daqui de Vinhedo para São Paulo, para o IML de São Paulo, porque lá há mais estrutura para fazer os exames que serão necessários. Exame de arcada dentária, exames de DNA, enfim, a gente tem muito mais perna, muito mais braço. O Estado vai reservar acomodações para as pessoas, disponibilizar o apoio, a assistência psicológica. Então, nós vamos ter assistentes sociais, psicólogos, para dar o apoio, para dar o suporte para as famílias, enquanto há esse processo de identificação. As empresas também já se dispuseram a fazer o traslado de corpos, dos restos dos corpos para os seus locais